Oi, gente, eu sou a Larissa Bueno e no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a minha história com a internet, com as redes sociais, para que a gente pudesse bater um papo refletindo sobre ficar offline das redes sociais, que é um dos assuntos que eu mais tenho compartilhado aqui com vocês ultimamente. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. Eu preciso confessar pra vocês que eu não fiz roteiro pra esse vídeo porque eu sentei aqui na cadeira e fiquei pensando, sobre como que a vida mudou nos últimos 10 anos, como eu era quando era adolescente em relação às redes sociais, como que tudo isso se formou, sabe, na minha cabeça sobre não ser apegada à internet, nem ser apegada, enfim, às telas. E eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês, então eu espero que isso faça sentido no final do vídeo. Eu já tinha gravado um vídeo hoje, então eu não estava preparando mesmo esse vídeo de hoje, mas quero muito compartilhar porque eu creio que isso vai abençoar a sua vida de certa forma e te inspirar, quem sabe, a também sair um pouco mais das telas e, enfim, aproveitar mais a sua vida offline. E por que eu disse que eu queria contar um pouquinho da minha história, né? Porque eu acho que isso influenciou para que eu não fosse apegada, viciada com a internet. Eu acho que a minha criação contribuiu muito, sabe, com isso. Também a criação de muitas outras pessoas que também não nasceram cronicamente online ou não tiveram acesso à internet, assim como hoje em dia, né? Meio que as crianças hoje nascem já tendo um tablet, já tendo um iPad e sabem mexer até mesmo melhor do que a gente, sabe? Melhor do que os nossos pais. E assim, embora eu tenha crescido, sim, com a internet, existiram algumas regras ao longo da minha adolescência que não me permitiam ficar 100% ali conectada, porque hoje em dia a realidade dos adolescentes, dos jovens, é que eles ficam o dia inteiro dentro do quarto deles, dentro da sala, da casa, enfim, na escola até mesmo, conectado com o seu smartphone. E eu lembro que quando eu tinha, sei lá, os meus uns 10 anos, eu ganhei meu primeiro computador. E na época eu não tinha internet em casa, então era só aqueles joguinhos de CD até na época. E aí minha mãe comprava esses joguinhos e eu não ficava ali o dia inteiro jogando, sabe? Existia um tempo. A minha mãe não me obrigava, falava, olha, você só pode ficar tipo 1 hora e senão você vai apanhar. Ela não falava isso comigo. Então eu não via muita graça, sabe? De ficar ali mexendo por horas e horas e horas, até mesmo porque também não tinha muita coisa pra fazer. E como era um computador físico daqueles, né, que tem a tela, a CPU, eu acho que é assim que fala, nem sei mais como é que é isso. Não tinha como eu mexer em todos os lugares, então era só no meu quarto e eu não gostava de ficar no meu quarto sozinha. Então eram raras as vezes que eu ficava lá jogando e pronto, era só aquilo ali e acabou, não tinha mais outra coisa. E aí depois, quando a minha mãe colocou a internet lá em casa, o meu computador também ficava no quarto e aí eu ficava jogando Stardoll com as minhas amigas. A época do Stardoll, meu Deus do céu, eu me sinto uma velha falando disso. Era Stardoll, mas tipo assim, também não via muita graça de ficar tipo o dia inteiro e era só aquilo ali, não tinham outras distrações, não tinha, sabe, eu lembro que tinha o Orkut, mas também não tinha muita coisa pra fazer lá. Sinceramente, eu nem tenho muitas lembranças dessa época. Daí eu ganhei um notebook e aí sim eu comecei a ter acesso à internet em outros lugares. Mas não era o tempo todo e também não era em qualquer lugar. Porque na minha casa tinha internet, mas não era internet de Wi-Fi, então era só conectando mesmo com o computador, sabe? Então era bem mais restrita essa questão de acesso. Hoje em dia a gente tem ali na palma da nossa mão o acesso à internet, ao telefone, qualquer lugar que você vai tem Wi-Fi gratuito e você consegue acessar com muita facilidade. Há 15 anos atrás não era dessa forma, né? E eu me sinto uma velha falando 15 anos atrás, mas enfim. Então eu fui crescendo assim. Nos meus 15 anos, eu ainda não tinha Wi-Fi em casa. Eu tinha internet, tinha meu telefone que tinha Wi-Fi, mas assim, eu nunca colocava crédito, então também não tinha como acessar por 4G, 3G, na época acho que era 3G, né? Nem lembro, mas também não tinha. E aí, o que eu fazia pra eu ter internet no meu telefone? Eu tinha que ir pra casa da minha prima, que era na mesma rua que a minha, pra
acessar a Wi-Fi pelo meu telefone, senão eu não conseguia acessar no meu telefone. Então, gente, era uma complicação que, assim, se eu precisasse responder uma mensagem no WhatsApp, eu precisava ir até na casa da minha tia e ela tinha que estar em casa para eu conseguir acessar, ou então eu ficava na calçada acessando o Wi-Fi dela. E era assim, porque eram raras as vezes que eu saía para um lugar e que tinha internet, que eu conseguia ficar lá respondendo mensagem, enfim. Então, era muito mais complicado. E aí, eu quero entrar num ponto aqui. Porque ao mesmo tempo que era mais complexo, né, você ter esse acesso livre às redes sociais e manter um vício que eu não tinha naturalmente, eu sempre tive hobbies que eu gostava e que deixava a minha vida mais interessante do que ficar ali em uma tela o dia inteiro, passando meu dia ali com a cara numa tela de computador, de celular, enfim. Então eu gostava muito de ler, eu passava o meu dia lendo, fazia outras coisas, eu gostava muito de DIY também, então eu gostava de fazer coisas com as mãos, né, tipo, via alguma inspiração na internet, mas, tipo, eu passava a maior parte ali trabalhando manualmente mesmo. E também na mesma época eu despertei o desejo por aprender a tocar instrumentos, também fazia outras atividades, fazia aula de canto, enfim. Então eu tinha muitas coisas que preenchiam o meu dia e que deixavam a minha vida mais interessante, sabe? Eu não precisava ficar ali na internet buscando fontes dopaminérgicas ali o tempo todo para que eu visse coisas interessantes, porque eu já fazia isso no offline. Então, dentro desse contexto, né, onde eu não tive o Wi-Fi dentro de casa até os meus 16 anos, se eu não me engano. Então, por volta dos meus 15, 16 anos, a gente tá falando aí de 2015 e 16, que eu fui ter acesso ao Wi-Fi dentro de casa. Até então era só navegador pelo computador ou pelo notebook. E às vezes quando eu saía para algum lugar ou quando eu tinha crédito, que eram muito raras essas vezes, que eu conseguia ter na palma da minha mão o acesso à internet. Então, dentro desse contexto todo, que eu cresci e consegui ter essa mentalidade de que, ok, eu não preciso ficar tanto tempo nas telas. Porque hoje em dia, como eu disse, a maioria dos adolescentes, jovens e até crianças passam horas e horas e horas do dia dela ali focadas dentro de um mundo virtual. E eu não digo isso, assim, pra falar que, eu sou melhor do que as pessoas. Não, gente. Isso a gente aprende, sabe? Eu acho que quando a gente tem muito acesso livre, desde muito novo, a gente se acostuma com isso. Eu disse em outro vídeo que quanto mais a gente consome algo, mais a gente se acostuma com aquilo. Então, se você tem acesso às telas, se você tem acesso às redes sociais desde muito cedo e desde sempre, é natural que você continue vivendo assim. Só que não necessariamente isso é uma forma saudável e boa para se continuar vivendo. E é por isso que eu sempre tenho compartilhado aqui com vocês que a gente precisa ter força de vontade e entender que isso não é saudável. Não é saudável você ficar 8 horas, 10, 12 horas na frente de um computador, na frente de um celular, se esse não for o seu trabalho. E, inclusive, isso me faz lembrar de quando eu comecei um trabalho e uma das moças que estava me treinando, ela até falou assim, olha, quando você não tiver nada para fazer, os patrões não ligam se você ficar no seu telefone. E aí eu falei assim, não tem problema, porque eu não gosto de ficar no telefone assim, tipo, olhando. Aí ela falou assim, nossa, os patrões então vão gostar muito, né? Eles gostariam de ter muitos funcionários assim como você. Porque de fato, gente, eu não gosto de ficar perdendo meu tempo ali nas redes sociais, nas telas, sem nenhum propósito. Eu gosto sim de dar uma olhadinha, de ver alguma novidade, de ver uma coisa ou outra, mas aquele vício de ficar o dia inteiro, sabe, passando horas e horas e horas do meu dia, isso não dá. Se eu ficar, 20 minutos olhando alguma coisa, já é muita coisa, eu já fico cansado, já fico enjoado, já saio, vou fazer outra coisa, porque eu cresci assim, eu desenvolvi isso desde lá quando eu era mais jovem. Então, não que eu seja velha, eu tenho 25 anos, mas não foi algo que aconteceu do dia pra noite, sabe? Eu cresci com esse pensamento de que, ok, as redes sociais podem até ser legal em algum momento, podem até acrescentar alguma coisa ou me trazer um prazer ali imediato, só que a vida não é só
isso. Então, se você não tem hobbies, se você não faz nada que seja interessante fora das telas, você vai ser totalmente absorvido pelas redes sociais. Você vai querer estar ali o tempo todo. Só que quando você começa a praticar coisas que vão te tirar das redes sociais, mas que são coisas que te dão prazer, por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, sei lá, andar de patins, como inclusive já faz um tempo que eu não faço, pintar um quadro, colorir um livro, sei lá, fazer alguma coisa que te tire das redes sociais. E aqui a gente fala não só sobre você seguir uma tendência, porque tá uma tendência aí de você fazer um monte de coisa. Não tô falando sobre isso, tô falando de você realmente encontrar algo que você goste, encontrar algo que te traga prazer e que vá te tirar das telas. Porque se você encontrar isso fora das telas, você vai perceber que ficar na internet, ficar nas telas, ficar assistindo televisão, assistindo Netflix o dia inteiro, não vai te proporcionar nada, sabe? Então, que a partir de então a gente possa construir hábitos que sejam saudáveis dentro das nossas vidas, para que a gente não fique preso, sabe? Eu escutei esses dias uma história de um jovem, de um menino de 14 anos que tá completamente viciado na internet, que tá assim, está passando os dias ali na frente de uma tela de celular, deixando de, sei lá, brincar com os amigos, de fazer algo que vá acrescentar no futuro dele, pra ficar ali o dia inteiro, sabe, gente? Isso não é saudável. A gente precisa problematizar isso, porque, como eu disse, a gente aprende, a gente se acostuma com aquilo que a gente repete, né? Então, se você faz muito do mesmo, você vai alcançar a mesma coisa. Agora, se você faz tarefas diferentes todos os dias, se você tem uma variedade na sua rotina, você vai alcançar resultados diferentes. E ficar o dia inteiro nas telas, ficar o tempo todo, passar a sua vida na frente de uma tela de telefone, de uma tela de televisão, a sua vida vai estar passando por entre os seus dedos como areia, como eu também disse no último vídeo. E você não vai ter nenhum controle sobre isso. Quando você reparar, você passou aí 10, 20, 30 anos da sua vida sem fazer absolutamente nada em prol de si mesmo, e sim ali gastando seus dias se entretendo com o conteúdo de outras pessoas, passando horas e horas e horas afinco em jogos, fazendo nada que seja produtivo. E aqui eu não tô dizendo pra você apagar suas redes sociais, destruir sua televisão, e não tô falando isso, gente, porque é bom, a gente gosta, a gente tem aquele prazer imediato ali de estar acompanhando alguém, de estar vendo um vídeo, de estar, enfim, como eu também tô aqui falando, vocês estão assistindo isso graças à internet, não estou aqui condenando a internet, mas como eu sempre tenho dito, a gente precisa rever os nossos hábitos, precisamos rever as nossas escolhas e entender que somos nós os responsáveis pelas mudanças que a gente tanto espera e deseja para as nossas vidas. Então não é, o problema aqui não está nas redes sociais, o problema está no nosso uso, que muitas vezes não é um uso consciente. Então, se você talvez é pai de adolescente, mãe de adolescente, não deixe com que seus filhos passem o dia inteiro deles ali, trancado dentro de um quarto, assistindo qualquer coisa, jogando o dia inteiro e passando o dia ali nas redes sociais, porque isso não é saudável. Pode parecer que, assim, de princípio seja algo bom, porque ele não tá te enchendo o saco, não tá te pedindo nada, não tá querendo sair, não tá querendo fazer outras coisas que sejam negativas aos seus olhos, mas ficar dentro das telas o dia inteiro, isso não é saudável, mesmo que os conteúdos que essas pessoas, que esses adolescentes, que essas crianças estejam consumindo. Porque não é só sobre o conteúdo, é claro que o conteúdo importa, porque existe muita maldade na internet, existe muitos conteúdos ruins, e a gente, infelizmente, tem aprendido muita coisa ruim aqui na internet, mas isso também pode atrapalhar o desenvolvimento em várias áreas, principalmente as sociais, porque quando você fica ali viciado na internet, você começa a deixar de sentir o prazer de estar com as pessoas e quer ficar ali o dia inteiro e acha que
que, sei lá, não tem vida lá fora. E a gente sabe que a vida é o que acontece lá fora, fora das redes sociais, não aqui dentro das telas, não aqui dentro da internet. Não, a vida é o que acontece fora das redes sociais, fora das telas. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo, de certa forma, tenha alcançado o seu coração. Comentem o que vocês acharam aqui embaixo. Eu vou adorar ler a história de vocês aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!